Aconteceu na casa espírita Immanuel Cristiniano. Pelo Espírito Nora. À guisa de prefácio. Pensávamos em como apresentar esta obra mediúnica ao leitor, quando o espírito do Dr. Wilson Ferreira de Melo, querido e saudoso companheiro de Lidina Seara Espírita e, especialmente, de longos anos em nossa casa, nos surpreendeu com a mensagem Templos. Era, evidentemente, o prefácio desejado. Pareceu-nos adequado também figurar-se nesta apresentação a página aconselhando o médium, que Nora, a autora espiritual, escrevera anteriormente à recepção da obra, por informar o propósito da espiritualidade maior ao nos transmitir suas mensagens, o da edificação geral, ou seja, o aprimoramento moral da humanidade. Com a palavra desses amigos espirituais, consideramos este livro devidamente prefaciado e de forma muito superior ao melhor que poderíamos fazer. Terezinha Oliveira. Templos. Os estudos antropológicos afirmam que as sociedades mais primitivas já desenvolviam o culto de adoração às divindades. Inicialmente, os elementos da natureza foram divinizados, mais tarde, tomando efeito pela causa, e levaram os mensageiros espirituais, conclamados por Deus para cooperarem com o progresso humano, ao grau de deuses. Depois, edificaram templos para adorar as forças superiores. Eis que no Oriente os pagodes se multiplicaram, nas terras do Nilo pilonos e túmulos foram edificados, a Acrópole na Grécia, berço da cultura ocidental, acolhia inúmeros santuários. Delfos resplandecia com o oráculo erigido em homenagem a Apolo. Roma regurgitava de deuses de pedra, importados da tradição helênica, construindo seus altares no seio das famílias romanas. Entretanto, fora no Monte Moriá que os israelitas, representando a ideia monoteísta, um avanço para a humanidade, fundaram o grande, famoso e faustuoso Templo de Jerusalém. Idealizado por Davi e concretizado por Salomão, representava toda a grandeza espiritual daquele povo. Nos vários pátios ecoavam orações ao grande Deus de Abraão, Isaque, Jacó. No átrio dos gentios e dos israelitas, Jesus dera inúmeros ensinamentos. Todavia, a história registra que todos esses templos mundialmente conhecidos foram ou estão sendo corroídos por Cronos, flagelo indomável que a tudo devora. Dos oráculos e santuários gregos, restaram apenas ruínas. Nas terras dos faraós, mausoléus e esfinges aos poucos são devorados pelo tempo. O suntuoso templo de Jerusalém fora destruído pelas atitudes bélicas, restando apenas o muro das lamentações. Todos os templos e construções de pedra são perecíveis, pois que estão sujeitos à transformação da matéria. Todavia, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo, Jesus, no inesquecível diálogo com a mulher samaritana, ensina que Deus é Espírito e importa que o adoremos em espírito e verdade. Jesus fazia do seu corpo um verdadeiro templo de adoração a Deus. Seu santuário era a própria natureza reveladora da presença divina. Seu altar, a própria consciência que se elevava, em qualquer hora e lugar, para a comunhão com o Senhor do Universo através da prece. Vivendo numa época caracterizada por dogmas e crendices, o Cristo frequentou as sinagogas e a grande construção no Monte Moriá sem, contudo, apegar-se às fórmulas. Interessava-se pelas almas e precisava ir onde o povo se reunia, a fim de pregar a sua mensagem. Contudo, procurava a essência dos ensinos, aproveitando, naturalmente, o espaço físico que deveria ser consagrado às atividades espirituais. 18 séculos depois, eis que o mais alto nos traz o Consolador, a doutrina espírita que figura na Terra como restauradora do cristianismo primitivo. Na atualidade, erguem-se os núcleos espíritas como templos verdadeiros, onde Jesus deve estar representado não por imagens de barro, altares ornamentados ou estátuas de bronze, mas pelas atitudes essencialmente cristãs dos seus frequentadores.
Como religião do espírito, a doutrina dispensa toda e qualquer prática exterior, todo e qualquer simbolismo, desenvolvendo, através do estudo doutrinário, a fé raciocinada. Entretanto, as casas espíritas devem primar pela simplicidade, aplicando em suas construções e interiores o básico para o estudo, divulgação e prática do Consolador, pois que não adianta usar tecnologia de ponta na construção das paredes, móveis finos representando a aristocracia da época, objetos de arte para ostentação, se não houver um compromisso com aquele que, no mundo, ocupar o título de filho de carpinteiro. Se agirmos com preocupação exagerada em oferecermos conforto que leva ao ócio, estaremos fugindo dos objetivos propostos por Jesus, esquecendo-nos de que a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Esse sim deverá ser colocado em evidência, fortalecendo moralmente os adeptos da terceira revelação, contribuindo para o esclarecimento e entendimento do que seja realmente o Espiritismo, o que é o centro espírita, quais as suas responsabilidades e sagrada importância como representante do Cristo no planeta. Nesse propósito, amigo leitor, é que te apresentamos esta obra. Aconteceu na Casa Espírita representa a misericórdia divina a todos nós, eternos aprendizes da arte da convivência fraterna. Todas as informações encontradas neste livro foram grafadas com a pena da simplicidade no papel da experiência, consubstanciando a vivência do espírito de Nora durante decênios de nobres, relevantes e respeitáveis tarefas, realizadas junto a diversas instituições dedicadas ao espiritismo. Seus personagens foram compostos baseando-se em experiências reais. Cada personalidade, aqui apresentada, bem como os dramas e testemunhos, as quedas e vitórias guardam ressonância com companheiros que viveram estas cenas no palco da vida, nas quais muitos de nós poderemos nos encontrar. Das várias figuras que desfilaram neste cenário, muitos já retornaram à Terra em expiações, reparações ou abençoadas missões. Eis o que te ofertamos. Esperamos que estas páginas singelas possam falar ao teu coração, despertando-te para a necessidade e responsabilidade do serviço espírita, a seriedade absoluta no executar das tarefas, a fim de que possas reconhecer que, se almas enfermas podem tentar contra a obra do Senhor, aproveitando as fraquezas humanas, miríades de benfeitores espirituais, arautos dos céus, apoiam, protegem, incentivam todo aquele que cooperar de maneira honesta e verdadeira, mas, sem lhes tirar a oportunidade do aprendizado e testemunho. Cientes das responsabilidades que abraçamos junto a Deus nosso Pai ao movimento espírita, desejamos que todos os que executam qualquer função, nas abençoadas casas consagradas ao Espiritismo, possam encontrar neste trabalho, singelo quanto à forma, mas profundo e importante quanto ao fundo, esclarecimentos e estímulos para a vigilância, a oração, o estudo e o trabalho, guardando a certeza de que, o que quer que venha a acontecer no centro espírita, fruto da nossa atuação boa ou má, será sempre de nossa inteira responsabilidade. Independentemente do serviço que executamos, seremos sempre convocados a comparecer ao tribunal da própria consciência, sob os olhos atentos e severos das leis divinas convertidas em grande juiz, prestando contas de nossos atos. Sempre que o orgulho, a vaidade, a língua viperina e a intolerância adentrarem os templos espíritas, estaremos abrindo brechas aos adversários do amor, tumultuando a obra do Cristo. Rogando a Deus nos abençoe e pedindo a Jesus ajude-nos a conservar a honestidade, a verdade, a fraternidade em nossas abençoadas casas espíritas, e gratos pela oportunidade de servir, desejamos a todos os irmãos de Jornada Espírita paz, seriedade, estudo, prática doutrinária, união fraternal, a fim de que as infiltrações não tenham lugar nos verdadeiros centros espíritas,
templos de amor que devem representar, de maneira absolutamente fiel, o próprio cristianismo. Wilson Ferreira de Melo. Mensagem psicografada pelo médium Emanuel Cristiano em reunião de 11 de março de 2001 no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, SP. Aconselhando o médium. A reunião mediúnica estava prestes a começar. Os medianeiros mantinham-se respeitosos. Espíritos amigos organizavam os necessitados programados para o intercâmbio. Tudo corria com a costumeira tranquilidade. Porém, aquela noite era de especial importância para as 5 entidades da categoria dos bons espíritos. Com o início das tarefas e a permissão do mentor do agrupamento, o quinteto espiritual aproximou-se de Constantino, um dos médiuns dedicados, promovendo-lhe o desdobramento para conversa e trabalhos edificantes. Recepcionado, no plano espiritual, pelas entidades luminosas, o medianeiro teve desejo de abraçá-las, fazer perguntas, mas foi interrompido por um dos instrutores, que lhe dirigiu as seguintes palavras: Sabemos do teu coração e da gratidão com que nos envolves, reportemos tudo isso ao Senhor e aproveitemos os minutos. A instituição espírita, a qual presta serviços mediúnicos, tem colecionado as páginas produzidas por nós através da tua faculdade de psicografia. São mensagens singelas, mas que trazem respeitáveis instruções espirituais, calcadas em Jesus e Kardec. Feita a rigorosa análise doutrinária de nossa produção, os companheiros encarnados julgam que podem ser aproveitadas para edificação geral. Isso atende à nossa programação. Por isso queremos prevenir-te, não penses ser um privilégio ter algumas páginas publicadas, principalmente porque as ideias não são tuas, partem do mais alto. Os adversários do bem certamente te procurarão, desejando aniquilar a luz que ilumina consciências. Será preciso firmeza na vigilância e na oração. Muitas pessoas trarão os elogios, constituindo um dos mais graves obstáculos na mediunidade. Evita-os sempre e, se não puderes, reporta os méritos ao Criador contentando-te, somente, com estímulo à continuidade da tarefa. Outros te solicitarão provas sobre a mortalidade da alma, exigindo mensagens de amigos e parentes desencarnados. Nossa proposta é com a simplicidade e, pelo menos por hora, em linhas gerais, o Senhor não nos autorizou este correio. Diante disto, age sempre com honestidade, dizendo que estas questões estão nas mãos dos amigos espirituais. Não te faltarão os acusadores, bem como os que desacreditarão das tuas faculdades. Não te preocupes, o Cristo também passou por isso e tu sabes a distância que nos separa do Mestre. Nossas páginas se revestem de singeleza e amor. Não esperes nada além disto. Ainda estamos aguardando que testemunhes muitos dos ensinos que intermedias. Lembra-te de que, para venceres na mediunidade, é essencial que te sintas como pequenino servidor. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-te em disciplina do estudo do Espiritismo. Este, continuou o mentor, é um dos nossos primeiros trabalhos. Os anos nos proporcionarão valorosos e longos exercícios, até que estejas intermediando nossas ideias de forma satisfatória. Ainda estás longe de produzir esses frutos com a qualidade que desejamos. Não imaginas ser portador de grandiosa faculdade. Em vista dos teus débitos, que são grandes junto às leis divinas, precisarás trabalhar muito para agradecer ao Criador a mediunidade como condutora do teu próprio progresso. Os médiuns que têm a produção mediúnica divulgada, assumem um compromisso moral junto às leis universais, e a falta da vivência dos ensinos superiores acarreta consequências dolorosas para o medianeiro. Entretanto, não esperes ter como orientadores grandes nomes, vultos no campo da cultura e da religião. Ainda não tens méritos para compartilhar da presença destes, será preciso fazer por merecer. Haveremos ainda, por longo tempo, de permanecermos no anonimato, experimentando-te,
observando se consegues materializar, na terra, o que propuseste na vida maior, sem que te desvies. Serás tentado, nas tuas tendências e dificuldades mais íntimas, pelos adversários da causa cristã, inúmeras vezes, mas a providência divina te concedeu os livros da codificação para que suportes e venças. É provável que, por vezes, te sintas sozinho no ideal que abraçaste. Todavia, não te detenhas em sentimentos de autopiedade, erga a fronte e continua caminhando. Enquanto trabalhares no bem, estaremos te sustentando. Nossas almas se cruzaram na poeira dos primeiros séculos da era cristã e se ligaram na noite escura dos orgulhosos sacerdotes da Igreja Romana. Assim, ainda tens muito para recompor, reconduzindo ao bem aqueles que a tua inteligência vaidosa desviou das verdades espirituais. Para que tenhas êxito na tarefa de intercambiar os espíritos, é condição essencial que jamais te envolvas com o comércio das forças psíquicas, esforçando-te na reforma íntima. Ocupa sempre tua mente com pensamentos produtivos, filia-te às obras assistenciais, consolidando na terra, com o próprio exemplo, as mensagens dos céus sobre a caridade. Evita, no momento, falar de tuas experiências mediúnicas, revelando-as somente quando identificares a necessidade de esclarecer verdadeiramente aos companheiros de jornada. Mesmo assim, acima dos exemplos pessoais deve estar a doutrina espírita, ela é que deverá ser sempre exaltada. Sê discreto quanto puderes, trabalha assiduamente louvando ao Senhor. E se, porventura, a vida te lançar pedras, suporta pacientemente, lembrando que os primeiros mártires do cristianismo, dos quais ainda estamos bem longe, não recusaram a oportunidade para testemunhar, enfrentando, pelo nome do Cristo, humilhações e dores. Se permaneceres com este ideal, caminhando com humildade, não te faltarão proteção e amparo. A entidade amiga, banhada em luzes, abraçou Constantino, aconchegou-o junto ao peito e teceu as considerações finais. Não te preocupes tanto, filho meu, com as mensagens. Nosso maior compromisso é com os necessitados. A psicografia, no teu caso, será sempre a valorização do tempo na reunião de intercâmbio espiritual. Por isso, concentra todas as tuas energias e o teu amor em benefício dos espíritos obsessores e desequilibrados. Valorize e prestigia, constantemente, o centro espírita que misericordiosamente te concede um trabalho sério e disciplinado. Conduz, sempre, tuas produções medianímicas à análise doutrinária rigorosa dos companheiros respeitáveis, estudiosos e experientes do movimento espírita, acatando pacientemente, humildemente, as orientações que objetivem a melhora do teu trabalho. Para tua segurança, mantém-te sempre ligado à instituição espírita. Conscientiza-te de que, se faltares com a seriedade, a verdade, o desejo do bem, o estudo assíduo da doutrina, se buscares privilégios fazendo um escabelo da mediunidade, te abandonaremos no mesmo instante. O momento estava sublime. Éramos 6 entidades emocionadas, enlaçadas em energias superiores, traçando diretrizes para o futuro sob as bênçãos de Deus, da mediunidade e do progresso. O mentor enxugou discretamente as lágrimas e, porque era preciso aproveitar o tempo, tomou o médium, em desdobramento, e nos dirigimos todos às zonas inferiores para o socorro aos necessitados, dando testemunho de que o amor a Deus e ao próximo se constituem no verdadeiro livro que precisamos escrever e editar no coração dos homens. Nora. Mensagem psicografada pelo médium Emanuel Cristiano em reunião de 10 de janeiro de 1999 no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, São Paulo. 1. Infiltração programada. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça,
traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam, lunáticas, pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Estes infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. Júlio César, na condição de chefe, conclamava do centro do largo os obsessores, que circulavam em torno do Jardim de Pedras, com as seguintes argumentações: avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo, é necessário agirmos agora ou, então, o trabalho de anos será perdido. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos, de longa data, planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. Quando o adversário-chefe pronunciou estas palavras, extensa turba de espíritos fanáticos correu para junto do perseguidor mestre, ouvindo-o atentamente, enquanto a novidade corria, relampejante, entre os habitantes do estranho município. Verdadeira falange de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando-o na transmissão destas terríveis orientações. Tenho aqui o relatório atualizado traço. E manuseando o desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo, segundos depois, em voz alta, estes dados, somente este ano. 2.500 espíritos, que estavam sob nosso comando, foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Cerca de 3.000 encarnados, que permaneciam sob severos processos obsessivos, tiveram o equilíbrio readquirido, graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando naquela casa maldita, tranquilidade e conforto espiritual, que para nós são abomináveis. Mais de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibrações, centenas de palestras, transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus, exaltando o bem e o amor. E ainda tem mais, continuou o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e inconformação traço, mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas, 200 enfermos, impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição, receberam a visita fraterna e a fluidoterapia contra a nossa vontade. E não acaba aí, insistiu o malfeitor completamente admirado. Gestantes, crianças, jovens, andarilhos etc. receberam da Casa Espírita o concurso caridoso. Isso sem contar as obras sociais que promovem largamente a criatura humana. O centro em questão é um dínamo de benemerência. Se, com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imaginem se deixássemos o caminho livre. Por isso, é preciso continuarmos, redobrando nossos esforços a fim de acabarmos com essa tolice de caridade, a absurda preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral, trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos. Recebemos, de nossos superiores, mais de 8.000 solicitações, tenho comigo os apontamentos. E, lançando ao vento alguns papéis, continuou irritado. Vejam, requisições de obsessão, memorando solicitando prioridades, inúmeras ordens de serviço não cumpridas e sem contar as infinitas reclamações. Como veem, nossa incompetência está declarada.
É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente, se falharmos. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizar-nos de novo na Terra através da reencarnação. E como vamos agir? Perguntou um desordeiro bastante animado. Por acaso, vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedras contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? E da turba uma infinidade de sugestões maléficas foram proferidas, entre algazarra e uma pseudo-alegria que envolvia a legião desordeira. O líder fanático precisou interromper a agitação alertando: não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites, leis universais regulam nossa influenciação. E a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que, de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que, de tempos em tempos, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação dos seus pupilos, no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos, envolvidos com os problemas materiais, esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões etc., entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação, e, na maioria das vezes para nossa satisfação, nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. A falange das trevas estava magnetizada pelas palavras do mandante. Quando Júlio César percebeu que já havia estimulado quanto necessitava, para a implantação das suas ideias, entoou este grito de guerra. Avante! Para aquela odiosa casa espírita, o momento do apocalipse, do acerto de contas, do juízo final e da destruição chegou. Eles próprios se autodestruirão. Terminando o discurso maligno em tom de oratória, o obsessor fanático foi aplaudido, aclamado e carregado pelos comparsas, enquanto a multidão cantava hino exótico, enaltecendo as forças das trevas, ao mesmo tempo em que gritos alucinantes de combate corriam, sinuosos, encontrando eco no coração iludido dos obsessores. E sob influência sonora de alucinante marcha hipnótica, que incentivava a destruição,
A legião dos adversários do bem embrenhou-se pelas ruas estreitas da esquisita cidade, preparando-se para o terrível processo de infiltração. Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia: vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem, comunicou Joana, uma das cooperadoras espirituais do centro. Acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviços extensa à turba de obsessores. Tendo se libertado da influência negativa, narrou-nos, com riqueza de detalhes, diabólica palestra que o já conhecido Júlio César realizara em sua cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem. O mentor tratou de apaziguar os tarefeiros espirituais, solicitando marcassem reunião com todos os cooperadores desencarnados, com o objetivo de informá-los a respeito da possível invasão. 2. Avaliando a ameaça. Na semana seguinte, quando o centro, na sua parte física, permanecia fechado, os benfeitores espirituais aproveitavam a madrugada para efetuar alertadora conferência sobre o desejo de dominação das entidades inferiores. Feita a prece de abertura, o mentor proferiu estas orientações: irmãos, o Senhor da vida nos concedeu esta casa espírita como oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos dois planos. Temos encontrado, neste centro, a alegria do estado, do socorro e do labor espíritas, possibilitando-nos a abençoada oportunidade de serviço cristão, em companhia dos confrades encarnados envolvidos com o mesmo idealismo. Contudo, nós, que permanecemos do lado de cá, temos o dever de ampará-los e conduzi-los por caminhos retos, respeitando-lhes, obviamente, a faculdade de livre escolha. O nosso despretensioso trabalho, na seara de Jesus, tem chamado a atenção dos adversários espirituais desejosos em aniquilar toda e qualquer disposição de ajuda cristã. No fundo, são almas enfermas, profundamente necessitadas de atenção e carinho, que se escondem usando a máscara da maldade que, mais ou menos dia, terá de cair, pois a lei é de progresso para todos. Por isso, nossas atividades encontram-se ameaçadas. Neste instante, vários espíritos ainda em aprendizado para o trabalho espiritual se espantaram. Alguns ficaram temerosos, acreditando que nossos superiores não teriam disposição e recursos para a defesa, o que levou o orientador espiritual a transmitir as seguintes palavras tranquilizadoras: calma, meus amigos. Tudo está sob controle. É necessário que nos coloquemos à disposição para fortalecermos os nossos irmãos em jornada terrena. Para eles, será uma extraordinária possibilidade de testemunhar, na prática, tudo aquilo que teorizam acerca dos ensinos de Jesus. Que seria do aluno se a escola periodicamente não lhe aplicasse provas? A sabedoria divina, através de suas leis, controla tudo, monitora tudo e, num mundo de provas e expiações, é natural que o mal predomine, experimentando, constantemente, os que aspiram ao título de seguidores de Jesus. Não há motivo para medo ou fraqueza moral. Não estamos abandonados por Deus, dispomos de fartos recursos espirituais de defesa, temos ao nosso lado as entidades sublimes que nos apoiam, inspiram e garantem nossa proteção. Permanecemos trabalhando em nome de Jesus, estamos cumprindo, o quanto possível, os desígnios divinos. Dispomos de todos estes recursos, por isso não há motivo de pânico. Esta será uma batalha que competirá aos encarnados vencerem. Nós, porém, nos limitaremos a protegê-los, vigiando e orando fervorosamente. É certo que alguns, pelos sentimentos que nutrem, não mereceriam sequer nosso concurso. Entretanto, as tarefas que realizam promovem o bem comum e, pelo trabalho bem feito que executam, ainda que o realizem como profissionais espíritas e não como verdadeiros idealistas, nossa proteção se faz sentir pensando no todo da casa.
Ainda que estes profissionais nada recebam financeiramente, estão sempre em busca dos elogios, da notoriedade e sempre se irritam quando não são citados. Esses, infelizmente, apesar de todo o nosso empenho em protegê-los, ainda que pensando nas tarefas, serão os principais atingidos. Numa atuação isolada, temos mecanismos para evitar o assédio do mal, mas com uma falange tão bem preparada, com mentes inteligentes explorando todas as inferioridades humanas, e estes encarnados vibrando no mesmo padrão, será praticamente impossível salvá-los. É uma pena que no templo da fraternidade, entre os conhecedores do Evangelho, alguns insistam em ser o exemplo daquilo que Jesus não ensinou. Contudo, temos de compreender que estes irmãos estão em aprendizado, não despertaram ainda, e agem assim por carregarem na alma as informações espíritas e não a vivência delas. Mesmo assim, nós que compreendemos mais, devemos tolerá-los, inspirá-los, conduzindo-os para o caminho do bem, porque é da lei divina fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Não desejamos estar entre aqueles que apontam as dificuldades criticando maledicentemente, sem apresentarem propostas de ajuda e renovação. Desejamos cooperar em silêncio, preferindo ver no semelhante as virtudes que já conquistou, encorajando-o amorosamente para vencer as próprias dificuldades morais, agradecendo, o quanto possível, aqueles que, despretensiosa, verdadeira e amorosamente, trabalham em benefício da causa espírita. Para isso, temos a sublime oportunidade da mediunidade, que nos possibilita irradiarmos centenas de mensagens singelas, aquelas que, mesmo sem terem condições de serem divulgadas como literatura espírita, calam fundo no coração dos participantes das reuniões de intercâmbio espiritual. Muitas vezes, através de mensagens simples a que os espíritos sublimes falam, porque preferem a simplicidade de coração, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos para servir-lhes de intérpretes. Por isso, não devemos desanimar na tarefa de proteção e inspiração espiritual que nos cabe. Em contrapartida, possuímos muitos irmãos que, vivendo o espiritismo, nos possibilitarão atuação mais direta, acalmando e tranquilizando as mentes encarnadas, quando os adversários do Evangelho espalharem, pelas mentes despreparadas, o vírus da fofoca, da intolerância e das disputas. Estamos acostumados a semelhantes investidas das sombras e sempre tem prevalecido a bondade divina. Claro que esta instituição corre o risco de ser destruída, principalmente se os frequentadores e trabalhadores se deixarem contaminar pelas influências nocivas dos espíritos perturbadores. Contudo, temos em vários departamentos da casa companheiros que partiram daqui, da nossa esfera, com a missão de efetuar um trabalho espírita sério baseado na vivência cristã. Se os malfeitores espirituais exploram as fraquezas humanas, nós podemos estimular as virtudes da alma, afastando, com a vivência dos ensinos de Jesus, as trevas da maldade. Será mais um período de redobrados cuidados, de incessante trabalho. Permitiremos a entrada de certas entidades, para que nossos irmãos em humanidade tenham a condição de darem testemunho das suas conquistas espirituais. É verdade que, neste processo de envolvimento espiritual negativo, muitos se envolverão a ponto de desistir do caminho, reencontrando-o, mais tarde, quando estiverem amadurecidos pela vida. Aqueles que guardam os ensinos de Jesus apenas nos lábios, os que trabalham por vaidade pura, os invejosos, melindrosos que não desejam se fortalecer, cairão nas teias dos malvados invasores, porque vibram na mesma sintonia dos inimigos da verdade. Outros, os trabalhadores discretos, respeitáveis, desejosos do bem, idealistas, poderão sentir certo envolvimento, entretanto, saberão fazer brilhar a própria luz, sintonizando com planos superiores, protegendo-se naturalmente da infiltração das sombras, contribuindo para a sobrevivência e continuidade deste centro. Talvez estes tenham o coração ferido,
a alma magoada, mas saberão compreender os companheiros desequilibrados, perdoando-os por ainda não conseguirem dar o testemunho cristão, e, à medida que suportarem as agulhadas das imperfeições humanas, haverão de progredir granjeando naturalmente a simpatia de espíritos superiores. Não podemos exigir das criaturas aquilo que não conquistaram. Cada um dá o que possui. Infelizmente, muitos não sabem valorizar a honra dos testemunhos em favor do Evangelho. Outros esquecem que a casa espírita é um templo sagrado, onde se exaltam os valores do Cristo através da fraternidade. Além do mais, continuou o mentor mudando o rumo da exposição centenas de espíritos enganadores alcançarão libertação, poderemos tocá-los com a mensagem evangélica convidando-os à transformação moral. Na grande família universal, da qual Deus é o responsável, ninguém se perderá para sempre. O Pai é realmente sábio, permite certas infiltrações que, de início, parecem terríveis, exatamente para fazer a humanidade progredir mais depressa. Portanto, estejamos confiantes. Precisaremos encorajá-los no bem, estimulando-os à fraternidade, quando estiverem no capítulo das provações. Evitemos os comentários desnecessários. Permaneçamos, diante destes acontecimentos, em silêncio absoluto, falando sobre eles o estritamente necessário, a fim de colocarmos a caridade em ação. Mensagens preventivas solicitando mais trabalho, vigilância, tolerância e oração nas tarefas de benemerência, estão sendo redigidas e posteriormente serão veiculadas através da mediunidade, com o objetivo de esclarecê-los previamente de modo geral, sobre as infiltrações espirituais. Já foram expedidas convocações para os espíritos protetores de todos os encarnados, que executam qualquer tarefa neste templo cristão, solicitando comparecimento em reunião de estudo, onde solicitaremos o concurso deles para vigiarem seus tutelados mais intensamente, ajudando-os a vencerem os ataques das trevas. Agora, disse o tarefeiro finalizando a exposição me compete alertar pessoalmente os dirigentes encarnados deste posto de serviço. Quanto a nós, sigamos com tranquilidade, porém, alerta, guardando confiança em Deus, em nós mesmos e, principalmente, nos confrades envoltos na matéria densa. Terminada a conferência, os trabalhadores do mundo espiritual retiravam-se em silêncio absoluto, dedicando-se aos labores de rotina, quando Castro, o presidente encarnado do centro, acompanhado de Israel, o diretor das atividades doutrinárias, apresentaram-se desdobrados do corpo, demonstrando no olhar expressão de grande preocupação. 3. Orientando os encarnados. Caro amigo, disse Castro Joana, nossa estimada cooperadora, já nos informou superficialmente sobre a possibilidade de mais um ataque à nossa casa. Poderia nos dar maiores detalhes? O benfeitor, abraçando-os amorosamente, tratou de acalmá-los com um afetuoso sorriso, esclarecendo a seguir. O caso é realmente delicado. Castro, meu amigo, nossa instituição está sendo ameaçada por Júlio César. Mas de novo? Perguntou o responsável pela instituição no plano físico. Sim, afirmou o mentor Ele ainda carrega ódio terrível pelo nosso movimento, não suporta as obras benemerentes de promoção à infância que executamos na Terra, os enfermos atendidos pelos médicos voluntários, os inúmeros beneficiados pela nossa farmácia etc., além de nossa intensa e organizada atividade doutrinária. Sabes que serás um dos primeiros que tentarão derrubar. É natural que assim seja, pois és tu quem está à frente de toda a organização. Os adversários sabem da importância da função que executas, e não é preciso uma superinteligência para compreender a utilidade da ordem que conduz ao progresso. E tu estás cumprindo satisfatoriamente com os teus deveres, o que, aliás, tem garantido a ti proteção espiritual proporcional. Agora,
É natural que passes pela prova como qualquer trabalhador. Certamente, compreendes que o fato de assumires uma função de direção não te coloca acima dos tarefeiros menores. Sabes que não és melhor que ninguém. Entendes a necessidade de te esforçares no caminho do próprio progresso como todos nós. Assim, não esperes privilégios. Pelo contrário, será exigido mais de ti, porque, estando à frente de tarefa tão importante, é natural que suponhamos estejas te empenhando mais do que os outros na busca de tua própria reforma íntima. Não ignoras o próprio passado. Sabes que estás neste cargo para recompor com o bem e a fraternidade os desvios materiais e espirituais que proporcionaste aos irmãos em humanidade. Todos trazemos débitos a saldar junto às leis divinas. Contudo, não iremos te desamparar. Terás, a partir de hoje, proteção redobrada, a fim de que não percas as forças necessárias para continuares cumprindo os labores essenciais ao bom andamento desta instituição. Entretanto, isso não te livrará das investidas das trevas. Eles tentarão de tudo, te envolverão de todas as formas. Desta maneira, evita as irritações e os aborrecimentos o quanto possível, cultivando tolerância e vigilância sempre, e quando tiveres de orientar, procura conciliar autoridade moral com fraternidade. Compreendemos, meu irmão, que realmente não é fácil. Inúmeras ocorrências te solicitam decisão rápida, várias reclamações pedindo correção, trabalhadores rompendo normas, ciúme etc., naturais para uma casa com estas proporções. Entretanto, paciência. O exemplo tem de ser de cima para baixo. Terás de ser o espelho que refletirá a compreensão, tolerância e fraternidade. Não penses que estamos exigindo muito de ti. Apenas lembrando-te dos valores do homem de bem, a que se refere o Evangelho, e estimulando-te a continuares com o trabalho que vens realizando já há algumas décadas. Segue adiante, lembra-te da prece, nós estaremos te sustentando, vibrando para que consigas estar, o quanto possível, em sintonia superior, buscando-nos em pensamento. Embora permaneçamos invisíveis, estaremos, como sempre, ao teu lado, porque a tua disposição para o bem e o trabalho que desempenhas precisam de nossa cooperação. Temos trabalhado em benefício de tua saúde, para que os anos não pesem demais sobre ti, impedindo-te a continuidade da obra. Ainda precisarás ficar por algum tempo nesta jornada, até que aqueles que haverão de ser os continuadores estejam preparados. Por isso trabalha, suporta e testemunha o Evangelho, nesta casa que é para todos nós bênçãos dos céus. Confiamos em teu trabalho, administras incalculável tesouro, que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Sabemos dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias e das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma. O teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá uma reentrada tranquila na vida espiritual. Com tua dedicação de todos estes anos, granjeaste a simpatia, a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante. Não desanimes em momento algum, embora muitos não valorizem. Tua presença firme tem sustentado inúmeras criaturas, convertendo-te em verdadeiro exemplo de trabalho cristão. Mesmo que não entres na faixa vibratória dos inimigos do bem, eles desejarão te atingir através dos cooperadores e frequentadores invigilantes, que te endereçarão palavras duras a fim de cortar-te, qual navalha afiada, o coração generoso. Quando achares que irás explodir, lembra-te de que é preciso pensar na obra e, por ela, manter o equilíbrio. Todas estas orientações, que são simplesmente a vivência do cristianismo, são necessárias porque este não é um ataque comum. Júlio César está apostando todas as suas cartas, empenhando todos os seus esforços, e nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços, conduzindo-o ao progresso. Mas, para isso, será necessário um trabalho em conjunto. Desta maneira,
precisaremos contar com o teu comando, exaltando a paciência. Terminadas as colocações do dirigente espiritual, Castro solicitou emocionado: sendo este um caso tão grave, permita-me lembrar desta nossa conversa, quando despertar no corpo denso, para que tenha possibilidade de tomar as devidas providências. Não será possível, meu amigo. Lembra-te, nada de privilégios. Porém, guardarás a sensação de que algo desagradável está para acontecer, além de uma imagem simbólica, de uma grande casa com imensas rachaduras. Este simbolismo será gravado em tua memória física, para que te sirva de alerta sobre as possíveis infiltrações produzidas pelas fendas da invigilância humana. Isso bastará para que te coloques em guarda, aplicando, como meio de defesa, os preceitos cristãos. Esta nossa conversa, continuou o amoroso mentor objetiva apenas fortalecer-te espiritualmente. Terás de vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo os tarefeiros do bem, evitando sempre a proliferação das fofocas, que são fatais em casos de ataques espirituais. E, voltando-se para um outro tarefeiro dedicado que acompanhava atentamente a conversa, o emissário do bem acrescentou: quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações, acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isto é, o próprio Espiritismo. É de extrema importância continuarmos zelando pela pureza doutrinária, e permanecermos com a divulgação do Espiritismo através dos cursos sistematizados, preparando doutrinariamente quantos desejarem servir na seara de Jesus. Com estudo doutrinário constante, os trabalhadores do Espiritismo têm as atividades disciplinadas. Graças à possibilidade de trabalho que os centros espíritas oferecem, muitas pessoas deixam de se perder no mundo. Vários cooperadores, encarnados, encontram aí o sustentáculo para vencer na jornada terrena. Diante de atividades nobres e valorosas, é preciso estarmos atentos, pois os obsessores cruéis terão no âmbito doutrinário sua maior atuação. Tu também, Israel, serás procurado pelos adversários da bondade. Tua alma, igualmente, será ferida, teu nome, motivo de maledicência. Entretanto, é preciso esqueceres de ti mesmo, deixando de lado as conversas improdutivas, que naturalmente surgirão, empenhando-te exclusivamente no trabalho. Uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão, serão os modismos. Haverão de explorar todos os tipos de crenças populares, agitando ondas de novidades doutrinárias. Todos aqueles que não estiverem firmes doutrinariamente poderão ser levados de roldão e não estranharemos se, na casa, houver certa evasão, por verificarem a impossibilidade da aceitação das ideias antidoutrinárias. Outros se deixarão fanatizar por comunicações esdrúxulas, revelando uma multiplicidade de sistemas empolgantes, coloridos, envolventes, mexendo com o ego das pessoas. Não faltarão os desejosos em imprimir mudanças na estrutura doutrinária, trazendo conceitos novos, nomenclaturas empoladas, para definir o já definido. Assim, meu amigo, de tua parte solicitamos a costumeira vigilância, a prudência característica dos estudantes sérios do Espiritismo, a firmeza em Kardec, bom senso e, como sempre, rigor, lógica e razão na análise de tudo que vier dos espíritos. Se te pedimos firmeza na defesa da pureza doutrinária, também te solicitamos disposição e fraternidade no esclarecimento dos futuros modismos, compreendendo as mentes invigilantes, o orgulho e a vaidade sobreexcitados. Será para ti excelente oportunidade de exercitares a caridade dentro da própria casa. É provável que o método que te foi inspirado, para a elaboração dos cursos sistematizados, seja considerado, por alguns, ultrapassado. Talvez, vozes eruditas bradem que a modernidade exige considerações científicas aprofundadas,
Atualização do pensamento kardeciano, que tuas diretrizes, no campo das aulas, não suprem mais as expectativas dos alunos. Diante disto, tua postura deverá ser a do companheiro que se colocará à disposição para a revisão do trabalho, do método, da técnica, sem contudo mudar os objetivos. Aceitará somente o que for razoável, lógico, e o que estiver em condições de ser implantado e assimilado pela maioria. Na administração da casa espírita é preciso pensar no todo. Evita as empolgações, continua com teu trabalho discreto, sem grandes pretensões. E se porventura os doutores em espiritismo te solicitarem alterações drásticas, propondo implantações de novas ideias, acolhe-os com simpatia, respeitando-lhes o modo de pensar, esclarecendo-os quanto possível, sem contudo incorporar, nas atividades desta casa, o que não esteja em absoluto acordo com as obras básicas. Lembrando que o estudo doutrinário, no centro espírita, deve envolver todos os níveis de compreensão humana, evitando-se ao máximo a valorização e evidência daqueles que dispõem de maiores recursos intelectuais. Estes deverão utilizar sua bagagem para ajudar os menos favorecidos no campo do intelecto a compreenderem mais e melhor nossa santa doutrina. Continua, portanto, com a simplicidade que te caracteriza, carregando contigo a discrição e o simples desejo de fazer brilhar nesta casa, acima de qualquer coisa, os ensinos de Jesus. Os verdadeiros idealistas não exigem mudanças da noite para o dia. Os que desejam cooperar, sabem aguardar o momento oportuno, revestindo-se de humildade. Desta maneira, quando os adversários da verdade te visitarem, guarda confiança, busca-nos na prece, consulta as obras básicas e espera, guardando a consciência de que estes companheiros poderão estar sob forte influência negativa inebriando-lhes o pensamento, impedindo o raciocínio sádio e, por isso mesmo, necessitarão de nossa compreensão, misericórdia e carinho. Lembra-te de que igualmente serás perseguido, os inimigos da verdade da mesma forma desejarão tentar-te. Acalma-te, também estaremos contigo. Teu trabalho segue satisfatoriamente, tuas responsabilidades são muitas, teus testemunhos são consideráveis, tuas conquistas, apesar de tuas imperfeições naturais, são respeitáveis. Por isso, segue adiante, meu irmão, na certeza de que, diante dos sofrimentos que este processo de invasão trará, Deus, o Senhor da vida, tudo sabe. Procuremos retirar destas provas experiência e aprendizado para nossa alma, agradecendo ao Criador pela abençoada oportunidade de cooperação no bem. Sacrifica-te, o quanto possível, em benefício desta instituição que beneficia multidões dos dois planos. Coloca-te à disposição do bem, incessantemente, aproveitando a tempestade de criaturas infelizes que se aproxima de nós, para disciplinar os pensamentos, sintonizando com esferas maiores. Evita colocar a organização acima da bondade e da fraternidade. No relacionamento humano, disciplina e amor devem andar juntos. O resto deixa com Deus e segue o teu caminho. Quando despertares, concluiu o mentor pouco recordarás destas orientações, contudo, estaremos contigo, produzindo as intuições necessárias para que sejamos vitoriosos. E, voltando o olhar amoroso para os dois representantes da instituição em questão, finalizou dizendo: retomem ao corpo confiantes, Deus é por nós. Terminadas as orientações e esclarecimentos, o mensageiro espiritual abraçou longamente a dupla de cooperadores em desdobramento, conduzindo-os pessoalmente à terra. Pela manhã, Castro acordou com um estranho sentimento e a lembrança de imagem curiosa. Mais tarde, relatando ao responsável pela direção doutrinária a impressionante vivência espiritual, deu a seguinte interpretação: Israel, tive um sonho interessante. Eu também, relatou o amigo.
Sonhei que eu e você permanecíamos à frente de respeitável instrutor espiritual. Não, disse Castro Traço, meu sonho foi diferente. Pude vislumbrar nossa casa espírita completamente infestada por rachaduras, permanecendo angustiado até o momento, como se estivesse